Seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de um tema que está sendo muito requisitado no mercado de trabalho, que são as soft skills, ou as habilidades comportamentais. E o que é que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos aprender o conceito, o que são as soft skills. Na sequência, nós vamos entender a importância das soft skills no mercado de trabalho. Vamos conhecer as principais soft skills, vamos entender a diferença entre hard skills e soft skills, que são termos parecidos, porém com conceitos diferentes. E no final da nossa aula, nós vamos aprender a desenvolver soft skills, ok? Lembrando que todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado, ele está presente no nosso artigo, lá no nosso portal, e o link está aqui na descrição desse vídeo. Todo o nosso conteúdo ele é feito através de pesquisas e muitos estudos nas principais referências bibliográficas. E com isso, nós buscamos atender uma metodologia clara, objetiva e bem simples para que vocês possam aprender todo o conteúdo. Peço que vocês acessem o nosso portal, as nossas redes sociais, siga aqui o nosso canal, se inscreva, deixe o like no vídeo se esse conteúdo faz algum sentido para você. Ok? Vamos então dar início à nossa aula. O que é a soft skill? O que são as soft skills? O termo soft skills, que traduzido significa habilidades interpessoais, trata-se de um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Em outras palavras, são as habilidades necessárias para auxiliar e conduzir os profissionais na resolução de problemas e na interação direta com outros profissionais, com outras pessoas. Então, dentro desse conceito, aqui a gente já consegue marcar algumas coisas, que são as habilidades interpessoais e o conceito propriamente dito, que são habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Então, quando a gente fala em habilidades interpessoais, nós estamos falando de habilidades de relacionamento. Ou seja, é a capacidade, é a habilidade de se relacionar com outras pessoas. Então, quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente tem a questão das habilidades. Elas se dividem em habilidades técnicas e nas habilidades comportamentais. E as soft skills é justamente esse tipo de habilidade, as habilidades comportamentais. Em um tempo passado, somente as habilidades técnicas, que eram adquiridas através de estudo, através da experiência, através da teoria, elas eram suficientes para que os profissionais alcançassem cargos elevados dentro das empresas. Porém, isso hoje não é suficiente. É muito importante que o profissional tenha essas habilidades técnicas, porém, essas habilidades não são sozinhas suficientes para que o profissional alcance cargos mais elevados dentro da empresa. Hoje ele precisa, além das habilidades técnicas, ter essas habilidades comportamentais, que são as soft skills. Então, por que que hoje isso está sendo tão requisitado? Isso porque o modo de trabalho de hoje não é como o modo de trabalho no passado. Hoje, as relações, o relacionamento entre pessoas, ele está, vamos dizer assim, muito mais em evidência, ou seja, dentro do ambiente de trabalho, as pessoas têm que se relacionar com os membros da sua equipe, com membros de outras equipes, mas que fazem parte da mesma empresa, tem que se relacionar com os clientes, tem que se relacionar
com a sociedade. Então, hoje, isso é muito requisitado. E ter essa habilidade de relacionamento é extremamente importante. Diferente das habilidades técnicas, que, igual eu falei, elas podem ser adquiridas através de cursos, de estudo, de experiência, as habilidades comportamentais, elas também podem ser adquiridas, como a gente vai ver ao final da nossa aula. Porém, é um pouco mais complexo, pois nós estamos falando de comportamento. Então, existe uma série de uma questão cultural, uma questão de crença, uma questão de valores, tudo intrínseco ao ser humano. Então, por mais que a gente tenha pessoas que sejam referências em soft skills, em habilidades comportamentais, não necessariamente nós vamos conseguir ser iguais àquelas pessoas, pois a criação, as crenças de todas as pessoas são diferentes. Então, por mais que a gente se inspire em alguém, a gente nunca vai conseguir ser igual, pois em algum momento o que uma pessoa acha certo pode ser que você não ache certo, vocês vão ter opiniões divergentes. Então, como nós estamos falando em habilidades comportamentais que é voltada para cada pessoa, isso se torna muito complexo. Então, desenvolver essas habilidades comportamentais é muito mais difícil do que desenvolver as habilidades técnicas. E as habilidades comportamentais, elas ultrapassam as barreiras das empresas. Não necessariamente essas habilidades vão ser usadas somente no mercado de trabalho. Elas vão ser utilizadas na vida. Isso porque as habilidades técnicas, você, no dia a dia, na sua rotina, fora do seu trabalho, raramente você vai usar alguma daquelas habilidades que você usa no seu ambiente de trabalho, as habilidades técnicas. Porém, as habilidades comportamentais, elas vão acompanhar você dentro da sua rotina, na sua vida. Então, por isso ela está se tornando cada vez mais relevantes, principalmente no meio do mercado de trabalho, ok? Então, a gente já falou sobre o conceito e entramos nesse aspecto da sua importância, então acredito que vai ficar até mais fácil entender de fato qual é a importância das soft skills. Em um mundo corporativo cada vez mais competitivo, de elevado desempenho, e as soft skills ganharam um papel de protagonismo dentro das organizações. Então, ela se torna mais do que relevante, ela se torna protagonista. Isso porque, atualmente, dentro do seu quadro de funcionários, as empresas contam com uma variedade de perfis profissionais, são diferentes gerações, culturas, crenças e costumes trabalhando juntos em prol de um único objetivo. Então, aqui a gente pode deixar marcado a questão do protagonismo da soft skills dentro das organizações, evidenciando a sua relevância. Então, quando a gente fala do ambiente competitivo, o ambiente de trabalho hoje ele tem a questão da cobrança, ele tem a questão de metas e resultados, e isso torna um ambiente de pressão. Isso tudo aqui tendo que trabalhar, se relacionar em equipe. Ou seja, existe toda essa complexidade, todo esse ambiente de pressão, de cobrança no mercado de trabalho, esse relacionamento com pessoas. Então, se os profissionais que estão inseridos dentro desse ambiente não souber levar essa situação, não ter as habilidades necessárias, que são as soft skills, para conseguir desempenhar dentro desse cenário, ele vai acabar não alcançando os resultados desejados. Então, por isso a soft skill se torna muito importante para o mercado de trabalho, pois as pessoas vão saber se comportar da maneira adequada diante dos desafios, diante do ambiente, diante de tudo o que acontece dentro desse meio corporativo. Então, é importante também deixar claro que parece que os trabalhadores estão tendo que se adaptar a esse tipo de ambiente de pressão de cobrança. Não é isso. A soft skills, ela não é qualquer soft skill
que é interessante para as empresas. O que eu quero dizer com isso? Cada empresa tem uma maneira diferente de conduzir o seu processo, a sua operação. Ou seja, cada empresa tem sua cultura, tem os seus procedimentos, tem suas regras. Então, as empresas hoje buscam aqueles profissionais que tenham as soft skills que vão ter essa paridade com a sua cultura. O que eu quero dizer com isso? As organizações estão buscando contratar as pessoas certas, pois essas pessoas naturalmente vão se adaptar ao seu ambiente e com isso vai alcançar os resultados. Isso é bom para as empresas, isso é bom para os funcionários. Então, isso se torna bom para os funcionários que eles vão entrar em empresas que de fato vão estar, vamos dizer assim, adequadas às suas habilidades, ao seu perfil profissional. Então, às vezes, algumas soft skills são importantes para uma empresa, porém para outras não são tão importantes ou relevantes assim. Isso já é medido, isso é acompanhado pelas equipes de RH no sentido de buscar sempre captar, trazer os profissionais que estejam mais, vamos dizer assim, adequados ao perfil da empresa, ok? E quais são os tipos de soft skills? Se a gente buscar na bibliografia, a gente vai encontrar uma grande variedade de exemplos de soft skills. Para a nossa aula, o que eu busquei trazer aqui? São aquelas soft skills voltadas bem, vamos dizer assim, realmente voltadas ao lado comportamental. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente pesquisar até mesmo na internet, nós vamos encontrar soft skills como negociação, planejamento, oratória. Esses exemplos são soft skills que podem ser treinadas. Existem técnicas para essas soft skills. Naturalmente, tem pessoas que têm um poder de negociação maior, às vezes ela já nasce com eh, com essa habilidade. Tem pessoas que já têm o planejamento. Tudo isso, claro, vindo de um comportamento, de uma vivência voltada para que essas pessoas desenvolvessem essa habilidade. Então, mas porém são soft skills que existem técnicas, existem cursos direcionados, existem ah, é, meios que a gente pode desenvolver. Então, quando eu trouxe aqui, eu trouxe 10 exemplos de soft skills, onde está bem relacionada à questão comportamental. Aqui nós vamos falar sobre a flexibilidade, empatia, liderança, ética, resiliência, comunicação, proatividade, autoconfiança, colaboração e motivação. Ok? Nós vamos passar por cada uma dessas soft skills. E lembrando mais uma vez, existem inúmeras soft skills, não necessariamente são essas 10 que vão ser aqui apresentadas. Aqui eu tentei voltar para algo comportamental, diretamente relacionada ao comportamento. Então, a primeira delas é a comunicação. A comunicação é a capacidade de trocar informações com clareza, sejam elas ideias, conteúdos, comportamentos, experiências e até mesmo conceitos abstratos e de difícil compreensão. Uma boa comunicação envolve saber se expressar da melhor forma em diferentes meios e nos momentos certos, mas também saber ouvir e compreender outras pessoas. Então, vamos deixar aqui marcado esse trecho. Que a comunicação, muitas das vezes, ela é colocada como uma habilidade de saber falar bem. E não é isso. A comunicação vai além. A comunicação é a habilidade em transmitir as informações e da maneira adequada. O que eu quero dizer com isso? Que não é de qualquer forma que você fala em qualquer ambiente. Cada ambiente é necessário se expressar de uma maneira específica. Então, é a habilidade em transmitir a informação da maneira correta e também receber a informação.
Ou seja, comunicação não é somente o ato de falar, sim também escutar. E claro que existe a comunicação além da comunicação falada, existe a comunicação escrita, existe a comunicação visual. Então, a comunicação é uma habilidade de conseguir transmitir e interpretar as informações, ok? Liderança. A liderança é a habilidade inata ou adquirida de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos em comum. Em outras palavras, é a condução de profissionais para que contribuam de forma genuína e com entusiasmo a alcançar resultados organizacionais positivos. Então, vamos também deixar aqui marcado que liderança é a habilidade inata ou adquirida, isso porque ela existem treinamentos para que as pessoas desenvolvam a liderança e tem gente que já tem essa habilidade, vamos dizer assim, desenvolvida, propriamente desenvolvida. Então, a habilidade da liderança é de influenciar outras pessoas a atingir objetivos em comum. Lembrando que esse tema, essa habilidade, essa soft skill liderança, a gente tem uma aula exclusiva para esse tema aqui no nosso canal. Temos o artigo também, vou deixar aqui na descrição deste vídeo, ok? O link para vocês acessarem esse artigo. Flexibilidade. Ser flexível é uma das habilidades mais desafiadoras que existe no mundo do trabalho. A pessoa que domina essa soft skill se adapta a mudanças com rapidez, está sempre aberta a diferentes ideias e consegue lidar com crises e obstáculos de forma eficaz. Tudo isso sem se deixar afetar. Então, quando a gente fala em flexibilidade, é a capacidade de se adaptar às mudanças com rapidez. Está sempre aberta a diferentes ideias e consegue lidar com crise e obstáculos de forma eficaz. Então, naturalmente, a flexibilidade é a habilidade de se adaptar às mudanças no ambiente de trabalho. Nós estamos falando de uma rotina operacional das empresas, onde as informações chegam em uma velocidade cada vez maior, a nossa rotina se altera quase que a todo momento. Então, essa flexibilidade de conseguir se adaptar a essas mudanças, a esses desafios, a esses novos projetos, novas informações que surgem a todo momento, é extremamente importante, porque isso já faz parte da nossa rotina. Então, hoje os profissionais têm que se adaptar a essas mudanças de forma rápida, ou seja, entender o que é essa mudança, como que ela vai impactar, como que eu devo atuar em relação a isso, para conseguir desempenhar e continuar alcançando resultados. Tem pessoas que as mudanças ela acaba perturbando, gerando uma perturbação dentro da rotina da pessoa e ela não consegue desempenhar da maneira adequada. Então, é necessário, e claro que em algumas empresas e alguns processos, onde isso é necessário, as pessoas terem essa flexibilidade. Proatividade. Proatividade é a capacidade de arregaçar as mangas, avaliar os cenários e encontrar caminhos para resolver questões que impedem os resultados ou atrapalham a produtividade. Uma pessoa com atitude não tem medo de assumir suas posições, de tomar a iniciativa de uma ação, de correr riscos que são necessários para o crescimento pessoal e coletivo. Mas a prudência também é uma característica sua. Nenhuma atitude é tomada sem antes refletir. Então, essa é uma soft skill bastante relevante. Vamos deixar aqui marcado que é uma pessoa com atitude não tem medo de assumir suas posições, de tomar a iniciativa de uma ação e correr riscos que são necessários para o crescimento pessoal e do coletivo. Então, proatividade é a habilidade de fazer o que tem que ser feito na hora onde ele deve ser feito. Então, é importante deixar isso claro, porque não é fazer o que não é para ser feito,
é para fazer o que é para ser feito. Ou seja, se tem uma determinada atividade, alguma ação que é para ser feito por determinada pessoa, não tem por que eu ir lá e fazer ela. Isso não está, vamos dizer assim, dentro da minha responsabilidade. Mas se existe algo que é para que seja feito por mim naquele momento, por que eu vou esperar alguém vir me cobrar, alguém me lembrar que eu tenho que fazer algo que eu já deveria estar fazendo? Então, proatividade é isso, é fazer o que tem que ser feito no momento em que deve ser feito. Nunca é fazer algo que vai além do que deveria ser feito. Ok? Vamos dar um exemplo, voltando para o ambiente de logística. Vamos imaginar que nós estamos fazendo um recebimento de material. Estamos iniciando a nossa jornada de trabalho e tem 3 caminhões que precisam fazer a descarga, dos itens, dos insumos, da matéria-prima, que seja. Então, dentro dessa atividade, nós sabemos que nós temos que conferir as notas, que nós temos que posicionar o caminhão no local adequado, que nós temos que preparar os equipamentos, as pessoas para fazer a operação. Vamos imaginar que é minha responsabilidade conduzir essa operação. Eu vou esperar talvez o meu superior vir me cobrar se está feito, se não está, se está atrasado. Não, eu sei que deve ser feito. Por vezes, dentro desses 3 caminhões, chegaram em determinada ordem, mas eu preciso descarregar o caminhão que chegou por último, pois o material dele é um material urgente, que eu tenho que fazer essa estocagem primeiro, para depois vir posicionando outro material. Então, isso seria uma responsabilidade minha. Eu deveria ir lá ser proativo, já fazer essa mudança, essa modificação, já posicionar os caminhões, já preparar a equipe, já orientá-los corretamente do que deve ser feito, sem que eu tenha que esperar alguém me cobrar por isso. Então, isso é proatividade. Isso a gente vai dando andamento, vai dando dinâmica dentro da operação da empresa. Quando a gente fica paralisado, numa inércia, esperando que alguém venha nos cobrar e orientar o que deve ser feito, a gente acaba perdendo tempo e recurso. E isso, os resultados acabam sendo menos efetivos. Tem a questão também da empatia. Empatia é a habilidade de entender e se conectar verdadeiramente com os sentimentos e vivências das outras pessoas. Sem julgamentos ou preconceitos, a pessoa empática consegue compreender por que os outros agem de tal forma e como pode ajudá-los em seus desafios. Então, existe um trecho aqui relevante que a gente deve marcar, que é a questão dos sem julgamentos ou preconceitos. A habilidade de se colocar no lugar do outro. Isso é empatia, se colocar no lugar das outras pessoas. Somente a outra pessoa sabe o problema dela, somente a outra pessoa sabe as suas limitações, ela tem suas crenças, ela tem a, o seu, a, vamos dizer assim, os seus sentimentos. Então, quando a gente acaba por julgamento e preconceito, julgando outras pessoas, algum outro resultado, algum determinado comportamento, nós temos que nos colocar no lugar dela. Como que seria caso essa situação fosse comigo? Então, essa habilidade de se colocar no lugar do outro para tentar entender por que a pessoa agiu daquela maneira. Isso é empatia. É saber, se fosse comigo, como eu iria me reagir. E se colocando no lugar do outro, talvez a gente consiga até mesmo orientar a pessoa de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. Então, isso é algo extremamente relevante, pois as pessoas são diferentes, são culturas diferentes, são perfis diferentes. Então, é importante a gente saber se colocar no lugar do outro para que possamos tentar entender como ela reage, como ela acaba executando as suas atividades, os seus afazeres. Ética. A ética no trabalho diz respeito ao conjunto de princípios que conduzem as atividades e relações profissionais. Ser um profissional ético significa guiar suas ações por normas de conduta socialmente definidas como corretas, como honestidade,
bondade, respeito e coerência. Então, quando a gente fala de ética, é basicamente a habilidade da gente fazer o que é certo, o que é ético, o que definido por regras, por procedimentos, por é, parâmetros já estabelecidos, e a gente vai fazer isso de uma forma natural, sem querer ganhar nada com isso. A ética ela deve ser feita tratando sempre a questão da honestidade, da bondade, o respeito, a coerência, não pensando em um benefício próprio, e sim porque é o correto, porque é o certo a se fazer, ok? Ética é isso. Resiliência. A resiliência é a capacidade de enfrentar desafios e dificuldades, mas se manter de cabeça erguida e tirar aprendizados de cada momento. Significa encarar as adversidades como uma resposta positiva para o futuro. Então, quando a gente fala em resiliência, nós estamos falando da habilidade de aprender com os erros, aprender com as situações negativas e tornar elas algo positivo. Ou seja, se eu errei, é entender por que eu errei, o que eu deveria ter feito, o que eu vou fazer em uma outra situação semelhante. Então, muitas das vezes as pessoas, quando acabam errando e tendo alguns desafios, algumas adversidades dentro da empresa, elas acabam ficando muito retraídas, ficando muito chateadas, e aquilo não é algo bom. Mas se a gente pegar esse erro, uma situação que já passou, que não tem como a gente voltar atrás e aprender com ele, para que em uma outra situação a gente venha a agir de uma maneira diferente, isso é resiliência, pegar uma situação que era ruim e transformar isso em um aprendizado, uma resposta positiva para o futuro. Tem a questão da colaboração. A colaboração é a capacidade de trabalhar em grupos em prol de objetivos em comum. Significa se dedicar ao trabalho em equipe, mas também respeitar a contribuição dos outros integrantes e saber se comunicar com eles para trocar ideias e informações. Então, vamos deixar aqui marcado, que é se dedicar ao trabalho em equipe, mas também respeitar a contribuição dos outros integrantes e saber se comunicar com eles para trocar ideias e informações. Então, colaboração é a habilidade de saber contribuir em um trabalho em equipe. Quanto à colaboração, é importante a gente deixar claro que colaborar é diferente da questão do egoísmo. Por que eu quero dizer isso? Porque enquanto a pessoa está trabalhando em equipe, ela está colaborando, suas ideias estão sendo aceitas, suas ideias estão sendo, vamos dizer assim, acatadas por todo mundo, é uma situação onde se torna mais fácil. Porém, qual é o nosso comportamento quando as nossas ideias, quando a nossa sugestão, ela não é bem aceita pelo grupo, pela equipe onde nós estamos trabalhando? Talvez quando a nossa ideia não é aceita, isso pode fazer com que nós não, assim, ficamos às vezes chateados, se incomodados com aquilo e não queremos mais trabalhar em grupo. Mas é importante nessa habilidade de colaboração entender que nem sempre as nossas ideias, nossas sugestões vão ser as melhores para aquele momento, para aquele projeto, para aquele determinada ação que precisa ser feita. Então, a colaboração é isso, é saber que nem sempre as nossas ideias vão ser aceitas. E também saber que outras ideias podem ser melhores que a nossa. Então, é a gente saber, entender que uma ideia é melhor que a nossa e a gente atuar com aquela ideia para alcançar esse objetivo em comum. Então, isso é colaboração. Tem também a questão da autoconfiança. Autoconfiança significa acreditar nas suas próprias capacidades para realizar seus objetivos. Ela não depende de estímulos externos. A confiança vem de dentro, das crenças individuais e do autoconhecimento que impulsionam as ações. Então, a autoconfiança é a habilidade de acreditar que você é capaz de realizar as suas atividades.
pode ser até mesmo um projeto novo. Então, essa autoconfiança, ela vai ser cada vez maior à medida que você tem conhecimento, que você tem domínio do que você faz. Se você não tem domínio, se você não tem conhecimento da sua área, um conhecimento, vamos dizer assim, um grande conhecimento a respeito de tudo, a sua autoconfiança ela vai ser menor, pois você não vai se arriscar tanto, você não vai se expor tanto quando você não tem esse conhecimento, quando você não tem esse domínio. Então, a dica para aumentar a autoconfiança é você sempre buscar conhecer, buscar experimentar, buscar esse conhecimento mais técnico da sua área, do seu ambiente, eh, do seu nicho, vamos assim dizer, para que naturalmente essa autoconfiança aumente e você tenha total confiança que você é capaz de executar as ações dentro do seu ambiente de trabalho. Temos também a questão da motivação, a nossa última soft skill que vamos apresentar aqui nessa aula. A motivação é a capacidade de estimular a tomada de ação. É diferente da automotivação, que nasce internamente, enquanto a motivação depende de um motivo externo, como a chance de promoção no emprego, o nascimento de um filho ou o alcance de um objetivo importante na vida. Então, a motivação é a habilidade e capacidade de se estimular à tomada de ação. O que é isso? Vamos imaginar que surgiu um novo projeto, uma nova oportunidade dentro da empresa. Então, aquilo ali te motiva a fazer algo, motiva a alcançar novos resultados, você enxerga ali aquilo como algo bom. Então, isso é um exemplo de motivação. Às vezes você recebe um feedback positivo do seu superior, às vezes de um cliente, e isso te motiva a fazer cada vez melhor, te motiva a alcançar ainda mais resultados. Então, isso é uma habilidade, é uma soft skill, é você se motivar com as coisas que estão dando certo, com novidades, para que você se desempenhe, para que você consiga trabalhar cada vez melhor. Então, apresentado essas soft skills, vamos entender qual que é a diferença entre soft skills e hard skills. Como você percebeu até aqui, as soft skills são habilidades comportamentais que estão ligadas à nossa relação com espaço, pessoas e tarefas. Já a hard skills, por outro lado, são habilidades técnicas clássicas que dizem respeito a como os profissionais desempenham suas funções. Saber mexer em uma máquina, programar um computador, organizar planilhas, são, em suma, hard skills. Então, basicamente, aqui nós temos as skills, que são as habilidades, nós temos as soft, que é o objeto de estudo dessa aula, e nós temos as hard. Soft é voltada ao comportamento e a hard é voltada para a técnica. Hoje, as empresas buscam os profissionais que tenham o conjunto entre soft e hard skill, que são as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Hoje, conforme a gente já explicou no início dessa aula, é mais complexo, é mais desafiador desenvolver as habilidades comportamentais. Isso porque as técnicas, vamos dizer assim, existem mais meios, ferramentas de se desenvolverem essa habilidade. Então, hoje, as empresas estão priorizando as habilidades comportamentais, porém, é importante que tenhamos todas essas habilidades para acabar se destacando, ok? Então, já que é mais complexo, já que é mais difícil, como que a gente desenvolve as soft skills? Devido a ser bem complexo, bem difícil, cada pessoa vai desenvolver a soft skill de uma maneira diferente. Porém, a gente tem alguns meios para que a gente possa desenvolver essas soft skills. Isso aqui não é um ciclo, não é uma sequência que deve ser seguida, mas eu entendo que o primeiro passo para a gente desenvolver as soft skills, colocar até aqui número 1, é uma autorreflexão. O que é isso? É você saber onde você precisa melhorar, qual é a soft skill que eu preciso melhorar. Quando você tem essa autorreflexão bem feita, bem desenvolvida, e onde você entende
quais são os seus pontos fracos, quais são suas oportunidades de melhoria, você já se direciona a desenvolver aquilo que de fato você precisa desenvolver, ok? Então, depois disso, a gente tem meios, que são treinamentos, sejam cursos, livros, palestras, eventos. Então, existem alguns meios de você treinar essas soft skills. Às vezes você quer aprender a comunicação, existem livros, existem cursos. Ah, eu quero aprender como eu vou ter uma liderança melhor. Existem esses treinamentos. Tem a questão da inspiração. Inspiração, basicamente, é você buscar, você admira alguma pessoa, você acha que aquela pessoa ela age da maneira adequada. Essa pessoa pode ser dentro do seu ambiente de trabalho, pode ser alguma pessoa, vamos dizer assim, famosa que de certa forma inspira você a ser como ela. Então, a gente buscar pessoas que sejam exemplos para que a gente possa seguir. Esse também é um meio de se desenvolver, é buscar saber mais sobre aquela pessoa. Se for uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, melhor ainda, você deixar isso claro, você tentar buscar trabalhar mais próximo, você buscar conselhos com essas pessoas. Isso é uma maneira de você também desenvolver as suas soft skills. E também a questão da prática. Se você fez treinamentos, cursos, livros, está conversando com algumas pessoas, tem algumas inspirações, é você treinar, seja no ambiente de trabalho, seja no seu dia a dia, na sua vida de uma forma geral, é treinar essas soft skills, pois a prática é a forma onde a gente vai desenvolver cada vez mais as nossas habilidades, ok? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Peço que, se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma crítica, deixe seu comentário aqui no vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para o canal. Peço que, para você ter mais acesso a outros conteúdos, se inscreva aqui no canal para que a gente possa estar cada vez mais apresentando mais aulas e tendo um conhecimento cada vez maior. Muito obrigado.